Toda vez que os juros sobem no Brasil, acontece algo invisível. Você paga mais caro pelo crédito, sua parcela sobe, seu financiamento trava. Mas alguém do outro lado está lucrando exatamente com isso. E não é o governo. Não é o Congresso. Não é quem você imagina. É um sistema desenhado para transferir dinheiro do seu bolso para quem já tem patrimônio. Silenciosamente. Legalmente. A cada 45 dias. A pergunta é simples. Quem decide quanto vale o real que você recebe no fim do mês? Quem escolhe se o crédito fica caro ou barato? Quem determina se o seu poder de compra cresce ou desaparece enquanto você trabalha? A resposta não está no Congresso, não está no Palácio do Planalto. Está numa instituição que a maioria dos brasileiros nunca visitou, nunca elegeu ninguém para dirigir e talvez nem saiba exatamente onde fica. Antes do Plano Real, o Brasil vivia sob uma lógica econômica brutal. A inflação ultrapassava 2.000% ao ano. Empresas remarcavam produtos no meio do expediente. Trabalhadores corriam para o supermercado no dia do pagamento antes que o dinheiro perdesse valor nas próximas horas. O Estado imprimia moeda para cobrir déficits. Bancos lucravam com overnight. O caos era o sistema. O Plano Real quebrou esse ciclo. Criou uma moeda estável, ancorou expectativas, devolveu previsibilidade, mas também fez algo que poucos notaram na época. Transferiu o controle da moeda das mãos do governo para uma estrutura técnica independente, blindada contra pressões políticas imediatas. Essa estrutura tem nome: Banco Central do Brasil. E desde então, é ela quem decide a política monetária do país. Não o presidente, não o ministro da Fazenda, não você. Preste atenção neste ponto. Quando o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, chamada Selic, toda a economia sente o impacto. Financiamentos ficam mais caros. Empresas adiam investimentos. O crédito encolhe. O consumo desacelera. O crescimento econômico freia. Mas a inflação cai. E o real se valoriza frente ao dólar. Quando o Banco Central reduz a Selic, acontece o oposto. Crédito barato estimula consumo. Empresas voltam a investir. Empregos aparecem. Mas a inflação pode subir. E o real pode se enfraquecer. Quem ganha e quem perde depende de onde você está nessa engrenagem. Se você tem dinheiro aplicado em renda fixa, juros altos são lucro garantido. Se você depende de financiamento para comprar casa ou carro, juros altos são desastre. Se você exporta, dólar alto é vantagem. Se você importa ou viaja, dólar alto é prejuízo. O Banco Central não escolhe vencedores por maldade. Escolhe porque toda decisão monetária redistribui riqueza. Foi assim historicamente, e tende a continuar. Agora imagine a cena. 9 pessoas sentadas ao redor de uma mesa em Brasília. Elas se reúnem a cada 45 dias, analisam dados, debatem cenários, votam. E no fim da reunião anunciam um número. Esse número vai ditar o custo do dinheiro no Brasil pelos próximos 45 dias. Essa reunião se chama Copom, Comitê de Política Monetária. E as 9 pessoas que participam dela têm mais poder sobre a economia brasileira do que qualquer deputado, qualquer senador, qualquer ministro. Elas não foram eleitas, foram indicadas. E uma vez nomeadas, agem com autonomia quase absoluta. Desde 2021, essa autonomia é lei. O presidente da República ainda nomeia o presidente do Banco Central e os diretores, mas não pode mais demiti-los sem justa causa, não pode pressioná-los diretamente, não pode exigir juros baixos antes da eleição para inflar a economia. O mandato é fixo, 4 anos, blindado. É aqui que tudo muda, porque a autonomia do Banco Central não é neutralidade, é escolha de prioridade. E a prioridade oficial do Banco Central do Brasil está escrita na Constituição desde 1988, reforçada pela Lei Complementar de 2021. Manter a estabilidade de preços, controlar a inflação, proteger o poder de compra da moeda. Parece razoável, mas veja o que isso significa na prática. Sempre que a inflação ameaça subir, o Banco Central pode escolher desacelerar a economia inteira, pode frear crescimento, pode encarecer crédito, pode elevar desemprego, tudo para garantir que os preços não disparem.
Essa lógica beneficia quem vive de renda, quem tem poupança, quem tem investimentos em títulos públicos, porque inflação baixa preserva patrimônio. Juros altos pagam rendimento real. Estabilidade garante previsibilidade. Mas penaliza quem depende de emprego, quem precisa de crédito, quem vive do salário, porque economia desacelerada gera menos vagas, juros altos travam consumo, crescimento baixo reduz oportunidades. Quase ninguém fala disso, mas existe um número que resume essa tensão. Chama-se meta de inflação. Todo ano, o Conselho Monetário Nacional define uma meta, atualmente 3% ao ano, com margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. O Banco Central tem obrigação legal de perseguir essa meta. Se a inflação ameaça furar o teto, o Copom sobe os juros. Não importa se a economia está em recessão. Não importa se o desemprego está alto. Não importa se milhões de brasileiros estão endividados. A meta vem primeiro. Isso não é teoria. É história recente. Entre 2021 e 2003, a Selic passou de 2% ao ano para 13,75% ao ano. Foi o ciclo de alta mais agressivo em décadas. A inflação estava acelerando, impulsionada por choques globais de energia e alimentos. O Banco Central reagiu, pisou no freio, com força. Quem tinha dinheiro aplicado em tesouro direto viu o rendimento real explodir. Quem dependia de crediário ou cheque especial viu a dívida crescer. Quem tentava abrir um negócio desistiu. Juros de 13,75% ao ano inviabilizam quase qualquer empreendimento produtivo no Brasil. Agora vamos aprofundar um exemplo brasileiro que mostra como esse sistema funciona no bolso de quem trabalha. Imagine um trabalhador que ganha R$ 3.000 por mês. Ele financia uma geladeira em 12 vezes. Quando a Selic está em 2% ao ano, o crédito ao consumidor pode sair a cerca de 4% ao mês, somando juros e encargos. A parcela fica em torno de R$ 280. Quando a Selic sobe para 13,75% ao ano, o crédito ao consumidor pode chegar a 8% ou 9% ao mês. A mesma geladeira agora custa parcelas de R$ 320 ou mais, R$ 40 a mais todo mês, quase R$ 500 a mais no total. Esse trabalhador não especulou, não fez mau negócio, apenas precisou trocar a geladeira. Mas o Banco Central mudou o preço do dinheiro, e ele pagou a conta. Do outro lado, um aposentado que guardou R$ 100.000 em Tesouro Selic viu o rendimento saltar. Com Selic a 2% ao ano, rendia cerca de R$ 160 por mês, descontando inflação. Com Selic a 13,75%, passou a render mais de R$ 900 por mês em termos reais. Mesma economia, mesma moeda. Duas realidades opostas. Uma política monetária, dois Brasis. Você pode estar pensando, mas o Banco Central não tem escolha. Se a inflação sobe, os juros precisam subir. Caso contrário, os preços disparam e todo mundo perde. Isso é verdade. Mas também é verdade que existem diferentes formas de controlar a inflação, e o Brasil escolheu a mais conservadora. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem mandato duplo: controlar a inflação e promover emprego máximo. No Brasil, o mandato é único: inflação, ponto final. Emprego, crescimento, distribuição de renda ficam em segundo plano. Isso não aconteceu por acaso. Foi decisão política. Foi escolha de modelo. E essa escolha reflete uma visão específica sobre o que é prioridade numa economia. Estabilidade acima de crescimento. Previsibilidade acima de oportunidade. Proteção do patrimônio acima de expansão do emprego. Existe outro jogador nessa história: o Tesouro Nacional. Ele emite títulos públicos para financiar o governo. O Banco Central compra e vende esses títulos para controlar a liquidez da economia. Quando o Banco Central vende títulos, retira dinheiro de circulação. Quando compra, injeta dinheiro. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. O governo paga juros sobre esses títulos, e os juros são definidos pela Selic. Quanto maior a Selic, maior o custo da dívida pública. Em 2023, o governo federal pagou mais de 600 bilhões de reais só em juros da dívida. 600 bilhões que poderiam ir para saúde, educação, infraestrutura,
mas foram para quem comprou títulos públicos. Quem compra esses títulos? Bancos, fundos de investimento, investidores institucionais, pessoas físicas com patrimônio elevado e fundos de pensão que gerenciam aposentadorias de trabalhadores. O sistema é complexo, mas a transferência é clara. Dinheiro sai do orçamento público, vai para quem tem capital aplicado. Preste atenção neste outro ponto. O Banco Central não controla apenas os juros, controla também o câmbio, não diretamente, mas através de intervenções no mercado. Quando o dólar dispara, o Banco Central pode vender reservas internacionais para segurar a alta. Quando o real se valoriza demais, pode comprar dólares para evitar que exportadores percam competitividade. Essas decisões também redistribuem riqueza. Dólar alto beneficia quem exporta commodities. Agronegócio comemora. Indústria que importa, insumos sofre. Consumidor que compra produtos importados paga mais caro. Trabalhador que depende de remédios importados ou tecnologia importada sente no bolso. Dólar baixo tem efeito inverso. Viagem internacional fica acessível. Importação barateia. Mas exportador perde margem. E o país perde competitividade externa. De novo, não existe neutralidade. Toda decisão cambial favorece alguém e penaliza outro. Então, quem manda no dinheiro que você usa? Tecnicamente, o Banco Central do Brasil. Mas na prática, a resposta é mais complexa. O Banco Central age dentro de um sistema desenhado para priorizar estabilidade, um sistema que responde mais a investidores e credores do que a trabalhadores e endividados. Um sistema que privilegia quem tem patrimônio sobre quem tem apenas salário. Isso não é conspiração. É arquitetura institucional. Foi construído assim, com propósito, com lógica, para evitar o caos inflacionário dos anos 80 e 90, para dar credibilidade ao Brasil no mercado internacional, para atrair investimento estrangeiro, para manter a moeda estável. E funcionou. O Brasil hoje tem inflação controlada, tem moeda conversível, tem mercado de capitais desenvolvido. Mas também tem juro real entre os mais altos do mundo. Tem crescimento econômico medíocre. Tem endividamento familiar crônico. Tem desigualdade persistente. A grande contradição é esta. O sistema que protege o seu dinheiro da inflação é o mesmo sistema que impede o seu dinheiro de render mais. Porque juros altos que preservam poder de compra também travam investimento produtivo. Estabilidade que garante previsibilidade também limita crescimento. Autonomia que blinda o Banco Central de pressões políticas também o blinda de pressões sociais. E no fim, quem ganha com estabilidade sem crescimento? Quem já tem? Quem perde? Quem precisa crescer? Existe uma consequência maior que ainda está invisível para a maioria. O Brasil está envelhecendo. Rápido. Nas próximas décadas, a população economicamente ativa vai encolher. O número de aposentados vai explodir. A Previdência vai pressionar o orçamento como nunca. E se a economia não crescer o suficiente para gerar receita, o ajuste virá de algum lugar. Corte de gastos, aumento de impostos ou inflação de volta. Nesse cenário, o papel do Banco Central será ainda mais crucial. E também mais controverso. Porque manter juros altos para controlar a inflação numa economia estagnada com população envelhecida pode virar um ciclo vicioso. Menos crescimento gera menos receita gera mais dívida gera mais juros geram menos crescimento. E quem vai pagar essa conta? Você já sabe. No fim, o dinheiro que você usa não pertence a você apenas. Pertence a um sistema. Um sistema gerido por técnicos, regido por metas, orientado por modelos econômicos que priorizam credores, investidores e rentistas. Um sistema que funciona, que entrega estabilidade, mas que também escolhe quem sobe e quem fica para trás. Os donos do dinheiro no Brasil não são pessoas, são instituições, regras, prioridades. E enquanto essas prioridades permanecerem, o jogo tende a seguir o mesmo padrão: estável, previsível, desigual.